Quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você quiser acompanhar, no livro de Neemias. É o livro que nós estamos vendo aqui com a igreja. Já estamos mais na metade. Hoje nós vamos ao capítulo 7 do livro, e você tem a oportunidade aí de acompanhar a leitura. Não vou fazer a leitura toda do capítulo hoje. Nós vamos ver todo o capítulo a partir do versículo 4, mas eu não vou fazer toda a leitura porque é uma leitura de genealogia. Então ia ficar aqui lendo nome, e aí os irmãos iam ficar sorteando aí qual será o nome do próximo filho, e não é a ideia. O Isaac mesmo não quer, porque ele já sabe que é Daniel, então ele pode até mudar de ideia, né? Se colocar outro nome aqui mais interessante. Então eu quero só que os irmãos prestem atenção nessa mensagem hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o que Deus está fazendo com esse povo, agora que o mundo foi encerrado e o povo voltou para Jerusalém. Essa é a ideia do texto de hoje. Neemias, capítulo 7, do versículo 4 até o versículo 73. Então esse é todo o texto que nós vamos meditar nesta manhã. Quero ler com vocês, apenas para a gente entender um pouquinho, do verso 4 até o verso 6. Tá bom? Essa é a leitura para a gente se situar. Diz assim a palavra do Senhor: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de um texto hoje que muitas vezes, quando nós estamos na leitura bíblica, nós pulamos. Achamos que não há nada nas genealogias que possam ensinar alguma coisa a nós. É um desafio, ó Deus, nesta manhã, aprender o que o Senhor tem para falar a nós no capítulo 7 do livro de Neemias. Há muitos nomes e muitas histórias que hoje estarão aqui, ó Deus, nos ensinando aquilo que o Senhor está fazendo na reconstrução do seu povo. E eu oro para que o Senhor ensine o meu coração e ensine os meus irmãos que estão acompanhando esse culto nesta manhã. Oro assim em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos de vocês aí são pessoas organizadas, né? A gente tem dificuldade de organização. A maioria das pessoas, ela pende mais para a desorganização do que para a organização. Nós somos aqueles que deixamos as coisas em qualquer lugar, às vezes guardamos alguma coisa e ficamos procurando. Tem gente que leva a chave para dentro de casa e depois não consegue nem sair de casa porque não sabe onde colocou a chave, né? Então, o ser humano, por si, ele tem essa natureza desorganizada. Isso é fruto do pecado nas nossas vidas, e a gente acaba habituando-se a viver assim, de maneira desorganizada. Mas Deus não é assim. Deus é um Deus organizado. E eu queria que você lesse comigo, entendesse comigo nesse texto de hoje, que Deus está aqui organizando o povo dele na sua cidade. Nós vimos aí no capítulo 6, semana passada, até o versículo 7 a 3, que a construção do muro findou-se. Chegou ao ápice do livro. Neemias, juntamente com o povo, constrói um muro. Então agora, Neemias percebe que é necessário passar à frente
orientar o povo agora na organização da cidade. O muro está colocado, a cidade está agora, de certa forma, mais segura, e Neemias agora olha para dentro da cidade e fala, olha, cidade grande, uma cidade boa, mas ela está vazia. É como se a gente olhando aqui, né, vocês não estão vendo aí na internet, mas eu estou vendo aqui bancos à minha frente vazios, eram seus irmãos do louvor que sentaram agora para ouvir a mensagem. Então, olha, é um espaço ótimo, mas está vazia. Para que a gente precisa de uma cidade vazia? Para nada. Então, Neemias agora passa a organizar a cidade. Como é que a cidade vai ser reestruturada? Então, o texto deixa claro que Deus é quem usa Neemias para realizar essa tarefa. É Deus que coloca no coração de Neemias fazer com que a cidade que ele restaurou fosse agora, de maneira sensata, organizada, habitada por aqueles que moravam em toda a região, em Judá, e até mesmo aqueles que já estavam ali em Jerusalém. Uma outra característica da cidade é que a cidade, embora esteja vazia, as casas estão destruídas ainda. Então, como é que se deu a reconstrução do povo na época depois do exílio? Primeiro eles vieram reconstruir o templo, agora eles reconstruíram o muro, e por fim agora precisa se reconstruir as casas das pessoas que vão ali habitar. E tem uma pergunta no ar nesse momento da história: quem deve morar em Jerusalém? Quem deve ser os habitantes que vão possuir aquela nova cidade? Neemias, então, na sua organização, ele lembra da listagem, da genealogia daqueles que vieram de Jerusalém. Então, agora, nesse tempo que nós estamos com Neemias, não é o primeiro grupo, veio cerca de 70 anos antes. Então, quando Ciro libera o povo para vir, já passaram 70 anos. Depois que o povo veio, 70 anos agora, mais ou menos, Neemias vai reconstruir o muro. E o muro está reconstruído. E agora, para populacionar a cidade, Neemias pensa: quem que vem para morar aqui? E aí ele se lembra que quando o povo subiu de Jerusalém, eles fizeram uma listagem. Olha, quem que vai para lá para ajudar na reconstrução do muro? E aí listaram todas as famílias. E se você olhar na relação, no versículo 7, ele vai dizer a respeito dos líderes, muito provavelmente dos líderes que vieram ali. Nós sabemos que um era Zorobabel. Foi Zorobabel que sobe com o povo do cativeiro da Babilônia. Né? Então o versículo 7 diz: os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, não é esse Neemias, tá? Outro, Neemias era um nome comum, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, não é o Mordecai de Esther também, que você pode pensar, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Então o versículo 7 diz: olha, quando o povo veio com estes líderes, e eles então reconstruíram o templo. E agora que a cidade está pronta, quem deve morar aqui? Então Neemias entende que, através desta genealogia, os descendentes destes, que subiram primeiro e ajudaram a reconstruir o muro, deveriam habitar ali em Jerusalém. Essa é a organização. Então nós vamos meditar nesta manhã nesse texto, numa genealogia, para que a gente possa entender o objetivo do para que esse povo nesse momento está habitando em Jerusalém. Deus vai deixar um povo morar lá. Para quê? Essa é a pergunta que o texto vai nos responder. Uma cidade está construída, um muro está levantado, nós agora vamos habitar nessa cidade. E para que vamos habitar nessa cidade?
Qual é o propósito de habitar nessa cidade? Então é isso que o texto vai nos ensinar. A primeira coisa que eu quero que você perceba comigo no texto: Deus organiza o seu povo através do seu líder, Neemias. Deus escolhe alguém para organizar o povo. Eu quero tirar aqui 3 lições desta ideia de ter um líder para organizar o povo. Primeiro, um povo sem o líder é como um navio sem norte. É um navio à deriva. O povo precisa de um líder. Imaginemos se depois de edificar o muro, Neemias desse as costas e retornasse lá para ser o copeiro do rei da Babilônia. Já acabei minha parte. Eu vim aqui reconstruir o muro está reconstruído, agora eu vou voltar e vou viver a vida que eu tinha antes lá na Babilônia, servindo o rei. Muito provavelmente numa boa casa, com um bom salário, sem nenhum tipo de problema, vivendo uma vida abastada na Babilônia. Neemias podia pensar em voltar para lá. Imagina se ele volta. Você se lembra que os inimigos, principalmente Tobias, gozava de influência entre os judeus que ali viviam? Volte lá no versículo 19 do capítulo 6. Olha lá: também as suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. Tobias era um inimigo que estava dentro do ambiente da construção do muro. Ele tinha pessoas ali que levavam e traziam coisas. Neemias era alguém que Tobias era alguém que estava inserido para destruir tudo aquilo que o povo estava fazendo. Era um oportunista. Certamente ele iria envolver as pessoas e assumir o poder daquele lugar. É bem possível, então, que o povo se corrompesse novamente. Então Neemias sabe que o povo precisa de um líder. E é nesse momento, que vocês lembram, que ele designa ali o irmão dele como governador e um outro Anani para líder do exército. E aí ele fica para organizar o povoado, ou povoamento, da cidade. É nesse momento que Deus vai usar Neemias para orientar e direcionar todas as coisas. Irmãos, é claro e notório, em todos os momentos bíblicos nós descobrimos que Deus sempre deixa um líder para que o povo dele seja organizado. Nós somos ovelhas, E como ovelhas, nós somos de natureza que precisamos ser levados. Por isso que o Salmo 23 precisa sempre ser o orientador do nosso coração. O Senhor é o meu pastor. E como é que esse pastor conduz a vida de você, a sua vida, a minha vida? Ele coloca líderes sobre nós. Pessoas que são capacitadas por Deus para liderar o seu povo. Então Deus organiza através do líder Neemias. Um povo sem liderança é como um navio à deriva. Segunda coisa, o povo precisa de um líder que escutasse o Senhor. Tobias poderia ser um bom líder. Vamos supor que Tobias fosse um camarada assim muito bom, um cara organizado, um cara dedicado, tivesse MBA, tivesse um currículo invejável. Ele ia ser um bom líder. Mas lhe faltava a maior característica. E a maior característica estava com Neemias. Por quê? Neemias era um líder que dependia totalmente de Deus. Era esse líder que Deus queria sobre o seu povo. Não é um líder com um currículo invejável, mas é um líder com uma vida espiritual diante de Deus. Neemias tinha isso. Ora, nós já vimos nos capítulos anteriores a união e a comunhão de Neemias com Deus em oração. O capítulo 1 mostra isso.
Toda a história da reconstrução do muro começou Neemias orando na Babilônia, por cerca de 3 meses antes de ir falar com o rei a respeito do povo. Depois mostra-se Neemias orando já quando chegou em Jerusalém, para que Deus então estivesse ajudando ele a fazer a reconstrução do muro. Neemias era alguém que sabia que dependia de Deus. Ele não confiava em si mesmo. O grande calcanhar de Aquiles de todo líder cristão é quando ele acha que ele é alguma coisa. Quando ele acha que por si só ele pode conduzir o povo com as suas ideias, com os seus conceitos. Quando ele esquece da posição de alguém que está intermediando Deus na terra. Neemias não se esquece disso. E ele vai orientar o povo como Deus colocou no seu coração. Essa intimidade do líder com Deus é extremamente importante. Um líder que não ouve a Deus leva o povo para a direção errada. Terceira coisa. O povo precisa de um líder que o conduzisse segundo a lei do Senhor. Tobias era um cara despreparado nessa situação. Esse Tobias aqui, que está sendo mais ou menos engenhado ali para que ele pudesse assumir, dar o golpe, né? Como falam por aí, vamos dar o golpe. Tobias queria dar o golpe. Era alguém que não tinha uma experiência com a palavra de Deus. Nós já vimos, e veremos ainda mais nos capítulos à frente, que o povo estava descumprindo a lei do Senhor. O que nós já vimos para trás que o povo descumpriu a lei do Senhor? Vocês lembram que as pessoas que estão construindo o muro vão se queixar a Neemias porque estavam sendo escravizadas pelos próprios irmãos? Já tinham que vender as suas propriedades, as suas plantações, e muitos já tinham entregado os próprios filhos. Ou seja, um povo que acabou de sair de uma situação de escravos na Babilônia, chega em Jerusalém, e nesse período agora de 70 anos, o que eles fizeram? Eles já estão colocando essa cultura babilônica em Jerusalém, em Israel. Os mais pobres estão agora tendo que ser escravos daqueles que tinham mais bonança. Ora, a gente já percebe que o povo estava novamente saindo dos parâmetros da lei do Senhor. Há muitas pessoas, irmãos, que vão à igreja, adoram ao Senhor, amam a Deus, mas não deixam a sua vida ser guiada pela palavra. Deus estava levantando Neemias, porque Neemias era alguém que realmente se guiava pela palavra. O capítulo 8, que nós veremos adiante, com a graça de Deus, na próxima semana, vai falar do grande avivamento que aconteceu ali naquele momento, que é quando Esdras lê a palavra de Deus e o povo se arrepende de não estar andando segundo a palavra. Irmãos, o povo sem um líder que guia pela palavra é levado à ruína espiritualmente. Se um líder que está guiando a sua vida não está te guiando pela palavra, você está caminhando para a ruína. A palavra de Deus é uma bússola que todo líder tem que levar na sua mão para orientar o povo. É por aqui que nós andamos. Nós não andamos segundo aquilo que imaginamos ou queremos. Nós andamos segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Então, o povo precisa de um líder que conduz a eles segundo a lei do Senhor.
Contudo, eu quero fazer uma parêntese aqui. Embora o líder precise conduzir o povo segundo a lei de Deus, o povo precisa se render a esse tipo de liderança. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo hoje numa geração de cristãos que as pessoas pertencem a uma igreja, mas não permitem que os seus líderes orientem suas vidas. Nós estamos vivendo uma geração de cristãos autônomos. Deixa que eu cuido de mim. Então a pessoa ela vai na igreja, ela congrega, ela é membro, ela ouve a palavra de Deus ali, mas as ações delas lá fora são conduzidas estritamente por aquilo que elas pensam e acham que devem fazer. Eu ouço histórias de pastores, mais antigos, e algumas dessas histórias por livros, a gente fica sabendo, que um crente antigamente, mas, vamos lá, talvez 30 anos atrás, 40 anos atrás, ele não fazia um negócio sem antes ir consultar e orar com o seu pastor. Que interessante. Ele não vendia uma casa, ele não comprava um carro, ele não fazia nada sem antes ir orar com o pastor e pedir orientação espiritual. Hoje, camarada muda de cidade, o pastor nem sabe. O camarada compra uma frota de carro, o pastor não sabe. De repente ele chega, o pastor, agora eu sou dono daquela loja lá. Faz aliança com um monte de gente, sabe? Antigamente, para uma pessoa namorar e ter um relacionamento com alguém, ele ia antes ao seu pastor, dizer que estava apaixonado, namorado daquela irmã, daquela fulana, pedia a bênção do pastor, a orientação espiritual do seu líder, para conhecer a direção espiritual para a vida dele. Hoje, o camarada entra de mão dada com a mulher na igreja e diz, pastor, casei. Casei, essa é fulana. Porque a ideia da geração atual é, eu não quero que um líder cuide da minha vida, eu cuido da minha vida. E então, irmãos, você pode ter um líder que quer levar o povo, que é um líder que escuta o Senhor, é um líder que anda segundo a lei de Deus e orienta segundo a lei de Deus. Mas se o povo não quer ouvir, esse povo será levado à ruína. Então, irmãos, Deus estava reconstruindo o seu povo por meio da obediência à liderança de Neemias. Nós vamos ver em capítulos mais à frente, estou dando aqui, como é que diz quando você fala do filme antes da pessoa assistir? Spoiler. Estou dando um spoiler aqui, estou dando um spoiler aqui. Nós vamos ver lá na frente, nos capítulos à frente, que Neemias obriga as pessoas a se divorciarem. E é interessante, porque o texto diz que alguns ele pegou pela barba. Esse é um líder que quer que as pessoas entendam a vontade de Deus para a vida delas. Para mostrar para elas que elas estão muitas vezes andando segundo os seus conceitos. E o que a Bíblia diz sobre nós seguirmos o nosso coração? O coração do homem é sábio? Não. O coração do homem é extremamente, tem um adjetivo aí, extremamente enganoso. Ele não é só enganoso, ele é enganoso muito. Como diz o outro, para dedéu. Então, o homem de Deus é deixado como líder do povo para organizar o povo, mas o povo que vai para lá precisa entender um para quê primeiro. Para que eu estou indo viver em Jerusalém? Primeiro,
para ouvir a liderança do homem de Deus que o Senhor colocou ali. Se eu não tenho interesse em ouvir a direção do homem de Deus, é melhor eu não ir morar lá. É melhor eu ir morar à distância. Muito bem, então, nós vimos que Deus organiza seu povo através do líder Neemias. Mas também Deus organiza o povo através dos dons individuais. Agora aqui vai a nossa maior parte do texto, né? A partir do verso 7 até o versículo 69, nós vamos ver como Israel vai sendo organizado. Através daquela lista que Neemias pega, de 70 anos atrás, ele entende os descendentes, ele vê aonde cada um pode ser usado dentro da cidade. Do verso 7 ao verso 38, há uma relação levando em conta somente a descendência. Certamente havia homens muito competentes, mas as atividades não são relacionadas aqui. No entanto, a partir do verso 39, há referências às competências, aos dons de cada um. Então Neemias começa a ver a lista. Do verso 7, que são os líderes, e aí segue aí nos descendentes, não está estipulado nada, só dizendo, essa turma veio. Que eles poderiam ser? Plantadores, pastores, poderiam ser marceneiros, artistas, se bem que o pessoal do louvor aí, lá no final do versículo, ele diz lá quantos cantores e cantoras tinham, viu? Nós vamos ler lá no fim do capítulo, ele vai dizer, tinha também cantores e cantoras, mas aqui nesse grande grupo, tinha gente de todo jeito, costureira, havia várias pessoas nesse meio que vem, mas Neemias ele não é individual, não individualiza neste momento. Mas, a partir do verso 39, e aí nós vamos ver. Primeiro, do verso 39 ao 42, nós temos a linhagem dos sacerdotes. Então, se você olhar lá comigo no versículo 39, começa. Os sacerdotes, os filhos de Jedaias, da casa de Jesua, 973. Ele consegue, os filhos de Ino, os filhos de Passu, os filhos de Arim, os filhos de... Até o verso 42, ele vai dizer sobre a linhagem sacerdotal que subiu para Jerusalém há 70 anos atrás. Entre estes, Deus agora, irmãos, levantaria o sumo sacerdote para servir no templo. Entre estes estariam aqueles que iriam realizar as tarefas cerimoniais do templo, tão importantes para o povo. Entre estes estariam os sacerdotes que voltariam a sacrificar. E o povo seria novamente, irmãos, lembrado, ensinado da importância do sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício mostrava o inocente morrendo em favor dos culpados. Enquanto Israel sacrificava, Deus estava instaurando no povo, mais uma vez, os sacrifícios que apontavam para Jesus. Lembra que eu disse várias vezes para vocês? Deus em Neemias não está levantando um líder para reconstruir um muro. Deus em Neemias levanta um líder para reconstruir o seu povo. E na reconstrução do seu povo tinha um grande objetivo. Deste povo viria o Messias. E esse povo que está sendo reconstruído iria voltar a sacrificar, apontando para o sacrifício de Jesus. Sem essa reconstrução, o plano de Deus para a vinda de Cristo estaria distante de acontecer. Então é extremamente importante os sacerdotes voltarem a realizar o culto do sacrifício. Dos versos 43 ao 45, nós temos a linhagem dos levitas. Então, os filhos de Jesua, os filhos de Asaf, os porteiros,
nós temos aí aqueles que são os cantores, os levitas, aqueles que vão levar o culto, a adoração ao Senhor. A gente fala hoje, né, o pessoal usa esse termo levita para quem toca e canta, né? E levita não é só quem toca e canta. Os levitas eram aqueles que faziam todo o serviço do culto, da adoração. Lá atrás, quando eles foram levantados por Deus no tabernáculo, eles eram até aqueles que auxiliavam no levar as coisas da casa de Deus quando eles andavam no deserto. Eram pessoas que estavam envolvidas em todo o processo da adoração. Então, os cultos ao Senhor seriam retomados, haveria louvor, haveria celebração, Deus novamente seria engrandecido. Irmãos, vocês já leram o Salmo 137? O Salmo 137 seria um evento esquecido. Leia lá comigo, Salmo 137, do versículo 1 até o versículo 4. O Salmo 137 é um lamento. E eles dizem assim: às margens dos rios da Babilônia, ou seja, quando eles estão lá cativos, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, ou seja, de Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Não havia ânimo, não havia situação, momento, não havia alegria no coração para, na Babilônia, cultuar a Deus como há no templo. E agora, irmãos, o templo está de pé, o culto ao Senhor voltará, porque o culto ao Senhor é a expressão do amor do povo ao seu Deus. Isso é culto. Culto é o momento em que aqueles que são de Deus se reúnem para, em comunhão, louvar e adorar e engrandecer o nome do Senhor. O verdadeiro cristão, nascido de novo, de fato, não consegue ficar muito tempo sem adorar a Deus em comunidade. Esse tempo que nós estamos passando de distanciamento é sofrimento, porque nós queremos estar juntos em adoração, porque o Senhor fez assim a sua igreja, e um povo que se reúne para adorar, para engrandecer. Então, a volta dos levitas era a mensagem de que Deus iria ser exaltado novamente. Dos versos 46 ao verso 56, temos a linhagem dos que servem no templo, os servidores do templo. Quem são estes? O culto do Senhor requer excelência, irmãos. E o culto hebreu tinha muitas cerimônias, por isso precisava de muitos trabalhadores. E aqui estavam eles. Era muito trabalho. Você tinha o pórtico do não sei o que, você tinha a sala do não sei o que, você tinha um lugar do incenso, você tinha o átrio dos gentios, você tinha onde as pessoas faziam o cerimonial da limpeza, você tinha o santo lugar, você tinha o santo dos santos, você tinha ofertas, sacrifícios sendo prestados a Deus rotineiramente, fogo devia ser mantido aceso sempre, não poderia faltar lenha. Era muito trabalho. E Deus tinha levantado um povo para fazer esse trabalho. Porque o culto ao Senhor era um culto com excelência. E muitas pessoas estavam envolvidas
no culto do nosso Deus. Os trabalhadores estão ali, o culto estava sendo prestado. Eles estavam prontos, irmãos, para servir ao Senhor e servir os seus irmãos. Eles estavam prontos para pegar os animais, levar os animais para serem morrados, para limpar toda aquela sujeira que era feita, para colocar lenha, para tirar as cinzas, para manter a coisa toda funcionando. Hoje, o culto ao Senhor é mais simples, mas ainda há necessidade daqueles que desejam servir ao Senhor e servir aos seus irmãos. São poucas as igrejas, pouquíssimas elas, vou até aumentar, são pouquíssimas as igrejas que funcionam desta maneira como funcionava naquele tempo, onde as pessoas vêm à igreja para servir, onde as pessoas têm interesse de entrar na igreja e prestar o culto a Deus e servir ao outro. Pouquíssimas. Irmãos, a gente tem dificuldade de fazer escala para quem fica na porta para receber pessoas. A gente tem dificuldade para achar gente que queira vir na igreja no dia anterior ao culto para lavar banheiro. A gente tem dificuldade de pegar pessoas que queiram ir depois do culto ajudar o tesoureiro a contar os dízimos. A gente tem dificuldade. As pessoas hoje vêm na igreja, assim, o culto começa às 7 da noite, então elas saem de casa para chegar 7h05, 7h15, né? O culto acaba 9 horas, quando dá 8h59 ela está na porta, 9h01 ela está dentro do carro dela. Foi embora. Até a vista, até o próximo domingo. Se é que volta no próximo domingo, que às vezes pula um domingo e vem no outro. Porque a maioria da humanidade hoje, dos cristãos hoje, não querem servir. Querem ser servidos. Eu vou na igreja que tenha um bom culto para mim, que tenha uma boa sala para os meus filhos. Eu quero no culto que ofereça tal coisa. Eu quero na igreja que tenha a possibilidade de fazer isso, aquilo, tem parquinho para as crianças depois, que tenha isso, que tenha aquilo. Eu quero na igreja que tenha um bom culto online, que no dia que eu não for na igreja, eu quero lá no sofá da minha casa, tomando meu chá de bolacha, cultuar ao Senhor. É isso que eu quero. Eu não quero ir na igreja onde o irmão vai me colocar numa escala. Escala de ficar na porta. Para que ficar na porta? Para a gente mostrar que nós somos uma igreja que sabemos recepcionar, que amamos as pessoas que vêm. Imagina eu ficar na escala junto com a tia que dá aula para levar a criança no banheiro? Credo! Eu não. Eu quero sentar na igreja e receber. Irmãos, que importante. Neemias está pensando num povo que vai entrar naquele lugar para servir. Nós precisamos de gente que vai povoar a cidade para servir. Irmãos, nós precisamos de gente na igreja que olha para fora e diz: eu quero servir. Eu quero servir. O que eu posso servir? Nosso exemplo maior, Jesus Cristo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Nos versos 57 ao 60, temos linhagem dos que serviam o rei, homens honrados que serviam a casa do rei. Até nisso Neemias pensou: esses homens que vão entrar aqui vão servir ao rei de Israel. É uma linhagem de gente que está acostumada a servir ao rei. Neemias era um servidor do rei. Ele sabia da importância desse trabalho, como tinha que ser feito com dedicação,
com extrema honradez. Nós temos lá na Babilônia, quando o povo vai, nós temos a história de Daniel. Irmãos, Daniel era um homem extremamente inteligente, capacitado por Deus, e ele foi ali na Babilônia, ele serviu ao rei. Ele serviu. A igreja precisa de pessoas honradas que queiram servir. Dos versos 61 ao 65, nós temos agora a linhagem dos desconhecidos. É interessante esse texto. Veja lá o versículo 61. Ele começa dizendo assim: os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Assá, Querub, Adom e Imer. Porém, não puderam provar as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Tinham aqui um grupo talvez, né? Eles não sabiam quem eram, nem para que serviam. E hoje, irmãos, nós temos grupos de pessoas assim nas igrejas. Ele está ali, mas ele não sabe mesmo se ele quer aquilo. Ele não sabe. Ele gosta de Jesus, mas esse negócio de ser escravo de Jesus, ele está pensando ainda. Ele até gosta de algumas coisas da igreja, mas tem coisas da igreja que ele não, puxa, parece que isso não cabe em mim. Assim como naquele tempo, hoje nós também temos aqueles que desconexam. Eles ficam deixados de lado. Jesus disse que nós teríamos na igreja o joio e o trigo. E que a gente não devia tirar o joio. Nós não devemos fazer a nossa ação de juízes. Aquele é joio, aquele é trigo, aquele é jogo fora, esse você põe para dentro. Jesus disse que não pertence à igreja fazer isso, mas aos anjos, que naquele dia vão separar o joio do trigo. Por enquanto, esses vão entrar na igreja. Assim como aqui entraram. Neemias disse: entra aí, fica aí, mas, né? Toma cuidado. Não façam nada que possa prejudicar vocês. Versículo 66 ao 68 é um resumo de todas as pessoas e animais que vieram naquela época do exílio, né? E se você ler aí com cuidado, né? Versículo 66 vai dizer a quantidade. Aí o pessoal do louvor aí, ó, eu falei, vocês, o versículo 67, né? E tinham 245 cantores e cantoras. Então, está especificando aí também um grupo que veio no total. Então, no total, irmãos, cerca de 50 mil pessoas voltaram da Babilônia para Israel. E agora, os descendentes destes, certamente seriam muito mais, estão ali para serem organizados e servir ao Senhor. Deus trouxe aquele povo para entrar ali, para entender o para que eles iriam servir ao Senhor. Eles iriam servir ao Senhor. Deus te trouxe para a casa dele e você tem um para quê? A minha pergunta é: você já descobriu para que de Deus na sua vida, na sua história? Para que você se converteu? Para que você serve ao Senhor na igreja que você está? Então nós descobrimos que Deus organiza o seu povo através do líder, Deus organiza o seu povo através dos dons individuais do povo, e por último, Deus organiza o seu povo através das contribuições financeiras. Olha o versículo 70 em diante. Alguns dos cabeças da família contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20 mil daricos, em prata 2000
1.200 arratéis. E aí ele continua. O que nós vemos aqui, irmãos, é que Deus organiza seu povo também através das contribuições financeiras. Deus colocou gente dentro da cidade que iria contribuir para a prosperidade da cidade. Gente que sabia que estava ali para estabelecer a sua vida, a sua casa e contribuir para que a glória de Deus fosse vista naquele lugar. Deus, irmãos, sempre ordenou ao seu povo que sustentasse sua casa. Deus faz isso porque Ele é o provedor do povo. Sabemos que toda dádiva vem do Senhor. Então, o dízimo e a oferta na igreja não é uma imposição religiosa, não é uma história inventada pela religião, pelos pastores, pelos líderes que querem ter dinheiro das pessoas. Não, a oferta, o dízimo é uma ordem bíblica, aonde o Senhor requer de nós um ato de fé e amor. E eu acho, irmãos, que uma das histórias mais fáceis de entender isso é na reconstrução do tabernáculo. Obrigado. Na construção do tabernáculo. Falando tanto de reconstrução que eu estou reconstruindo o tabernáculo. Na construção do tabernáculo. Eu acho interessante esse período. Por quê? Deus está conduzindo o seu povo pelo deserto, certo? Lembra? Deus tirou todo mundo do Egito, eram todos escravos, e levou eles para o deserto. Chega lá no deserto, depois de algum tempo, Deus tem uma grande ideia e fala com Moisés: Moisés, você vai construir a minha casa no meio do povo. Ela vai se chamar tabernáculo. Deus deu para Moisés a planta todinha, falou para ele: tem que ser assim, 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 polegada por polegada, prego por prego, tecido por tecido, cada coisa. Dentre elas, muitas coisas que ali estavam, depois você pode ler, está lá em Êxodo. Dentre elas, muitas coisas que Deus pediu para o tabernáculo eram feitas de bronze, de ouro. Aí me vem a pergunta: como é que um Deus que tinha um povo do Egito, que são escravos, ou seja, não tem um vintém furado, não tem R$1 na conta, põe esse povo para andar no deserto, chega lá no meio do deserto, Deus diz o seguinte para eles: agora é o seguinte, nós vamos fazer o tabernáculo e vocês vão trazer as ofertas para o tabernáculo. Opa, peraí, como é que é? Escravos ofertando ouro? Como isso é possível? Olha aí no Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, do versículo 1 em diante. Olha aí, que interessante. Olha como Deus fala com Moisés a respeito. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis: ouro, prata e bronze, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e pelos de carneiro, tinta vermelha, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, para o incenso, para pedras de ônix, pedras de engaste. Gente, como assim? Deus pede um tanto de oferta desse para um povo que está no meio do deserto. Parece meio irreal isso, não é mesmo? Como que esse povo poderia contribuir financeiramente para reconstruir? Simples, irmãos. Deus estava pedindo ao povo o que ele já tinha dado para o povo. Ele já tinha provido. Como assim, pastor? Leia lá Êxodo, capítulo 12, versículo 35, até o versículo 37. Êxodo 12, 35 ao 37. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupa,
E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que lhe pediam, e despojaram os egípcios. Ou seja, o povo escravo de Israel não saiu com uma mão na frente e outra atrás. Deus providenciou todo o ouro e prata para eles, e também para que eles devolvessem na hora em que o Senhor pedisse para a construção do tabernáculo. Querido irmão, você que está me ouvindo, tudo que tem chegado à tua casa, à tua mão, vem pela poderosa mão do Senhor. A pergunta é: você tem trazido à casa dele a sua oferta, o seu dízimo? Você é alguém que entende que Deus iria dar até do egípcio para você, toda a riqueza, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas que essa riqueza, esse valor que chega à sua mão, tem um propósito também, que é o cuidado com a casa do Senhor? Que Deus está te dando para que você seja um vaso, um uso para a expansão do reino, para que a sua oferta, o seu dízimo, estejam diante da casa do Senhor, para estabelecer a sua casa, para estabelecer missionário nos campos, para providenciar coisas que vão glorificar o nome do nosso Deus. Quero dizer então que nós aprendemos nessa manhã. Deus organiza o povo na reconstrução por meio do líder. Deus organiza o povo por meio dos dons individuais. Deus organiza o povo através das suas contribuições financeiras. Quero terminar dizendo o seguinte: Deus está organizando o seu povo hoje. Ele te trouxe aonde você está. Seja aqui na Igreja Cristã Evangélica de Santana ou outra igreja que você está aí me ouvindo, onde você serve. Você já entendeu o porquê de Deus na sua vida? Porque Ele te trouxe para que você faça algo que glorifique. O que será que Deus quer de você? Você já entendeu? Então, primeiro, se você é um líder, você tem orientado o povo que Ele te deu por meio da palavra dEle? Você aí que está me ouvindo, talvez seja um líder de grupo pequeno, um líder de oração, um líder de ministério, um líder, até mesmo um pastor. Você está orientando o povo por meio da palavra? Porque um povo que é orientado por um líder que não o faz por meio da palavra é um povo à deriva. Não sabe para onde vai. Segundo, se você é um liderado, você é obediente à voz do pastor que Deus colocou sobre sua vida? Porque se você está na igreja servindo ao Senhor, Deus colocou um pastor aí. Esse pastor, ele tem autoridade sobre a sua vida? Você aceita que o seu pastor oriente os seus caminhos? Você aceita que o seu pastor, segundo a palavra, coordene a sua história? Se você é um liderado, você precisa estar obediente à voz do pastor que Deus colocou sobre você. Você só pode negar a voz do seu pastor em um momento: se você entender que ele não é mais digno de ser um pastor, porque ele não obedeceu a palavra. Se você entender que ele não é digno, então não o escute. Mas se ele for digno, você foi deixado nesta igreja para ser orientado por Deus através do seu pastor. E por último, você está disposto a servir ao Senhor com seus dons, competências? Você é alguém que quando vai na igreja fica pensando: como que eu vou servir? Qual oportunidade Deus vai me dar essa semana para servir ao Senhor? Você
é alguém que está disposto a servir com os seus dons e com os seus recursos? Você é alguém que é fiel nos dízimos e nas ofertas? Você é alguém que quando recebe o salário já glorifica a Deus e diz: eu vou glorificar a Deus com este dízimo, eu vou glorificar a Deus com esta oferta, porque eu tenho recebido da mão dele? Porque é isso que Deus faz. Deus traz para a sua casa pessoas para organizar o seu reino. Se você hoje pertence a uma igreja e ao Senhor, saiba, Deus quer usar você na reconstrução para a glória dele. Amém? Quero orar. Senhor, Tu és Deus sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos por esta hora. Agradecemos por partilhar a palavra. Louvamos ao Senhor por ouvir, ó Deus, louvores esta manhã e cantar com os nossos irmãos. Somos grandemente abençoados porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor, porque esta palavra em Neemias, que muitas vezes a gente lê e acha que não tem nada numa genealogia, é tão inspirativa para a reconstrução do povo. E que o Senhor nos inspire durante estes dias, durante esta semana, que seja enriquecedora para nós a Tua palavra. Que o Senhor também tenha misericórdia de nós, do Teu povo, da Tua igreja, desta cidade, deste mundo caótico, desta doença que tem assolado tanta gente. Ora por cura, Deus, aqueles que estão enfermos. Ora por livramento daqueles que ainda não estão. Ora para que o Senhor, Deus, dê um livramento maior à nação, ao mundo, com uma vacina, com um remédio. Ó Deus, tem misericórdia. Que também neste tempo as pessoas possam voltar-se para o Senhor, temer o Senhor. Que haja conversões em muitos lugares, que as pessoas sejam tocadas, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus Santo, que o Senhor venha sobre nós mais uma vez. A minha oração, em nome de Jesus.